Então, o trabalho se chama O Campo Expandido das Mini-Histórias, Processo e Prática de um Trabalho Investigativo, Artístico, Dialógico e Colaborativo. Eu sou a professora Cristiane Borges dos Santos Cardoso, sou doutoranda e mestre em Educação pela Unila Salle, professora na Rede Municipal de Ensino de Novo Hamburgo. A professora Elaine Conte, então, que é a outra autora, que é a minha professora. Ela é doutora e mestre em Educação, professora e pesquisadora da Universidade de La Salle, e o nosso eixo temático é o DOS, Formação de Professores, Trabalho Docente e Novas Tecnologias. Então, o nosso trabalho fala sobre as mini-histórias, sobre o uso das mini-histórias no cotidiano, enquanto potencializador e viabilizador de aprendizagem das crianças, tornando visível para as famílias a jornada na escola. A gente busca também inspirar outros profissionais para conhecerem essa comunicação, que entusiasma pela fácil compreensão e que tem uma forma de fazer, apesar de parecer algo simples. Então, o interesse ele surge a partir de uma turma de 1 ano que eu tenho em uma escola que se chama EMEI Joaninha, em Novo Hamburgo, onde se começa a pensar sobre as aprendizagens, a forma de dar visibilidade para isso. A escola, então, participa do OBSI, que é o Observatório da Cultura Infantil, coordenado pelo professor Paulo Fock, que é uma comunidade, então, entre profissionais, gestores, professores, que se reúnem para discutir o cotidiano e que foi criado em 2013 pelo professor Paulo Fock. O uso de mini-histórias também permeia, então, o projeto político-pedagógico dessa escola, PPP. As mini-histórias, então, elas surgem recentemente de pesquisas realizadas por David Altimir e Paulo Fock em seu livro final Que Fazem os Bebês no Berçário, publicado em 2015. Nessa obra, então, o autor ele dedica um capítulo para falar sobre as histórias narradas e define as mini-histórias como breve relato sobre a comunicação, a autonomia e o saber fazer dos bebês e das crianças pequenas. Algumas referências, então, as mini-histórias, além daquele livro, elas vão aparecer aqui nesse livro específico das mini-histórias, realizado pelo OBSI, onde narra várias práticas das escolas do OBSI com as mini-histórias, sobre esse processo, essa construção. Assim, Linguagens e Mini-Histórias, que é um livro mais de imagens, mas que conta as mini-histórias lá de Regis, as primeiras mini-histórias, e tem uns textos iniciais de como que isso é produzido. Esse outro livro, Experiências Formativas com Mini-Histórias, feito em parceria, então, com a professora Elaine, com o financiamento, então, da FAPERGS. Também sou bolsista CAPES, então é resultado da minha dissertação esse livro. E o outro, Experiências Formativas com Mini-Histórias, que é feito, então, a partir de algumas experiências de disciplinas à distância e nesse período de pandemia, principalmente. Então, criação de laboratórios e ateliês por mini-histórias. Como produzir uma mini-história, então? Não há uma única forma de produzir, então ao longo do tempo foram feitos diversos ensaios e construções a respeito disso, e aqui então a gente vai apresentar uma forma como os professores vêm desenvolvendo e alguns exemplos. O modo de fazer então mini-histórias ele vai se modificando a partir dos observáveis, das reflexões, das formações, do que é visto que é necessário se modificar. Então, durante a jornada das crianças são feitos registros de imagens sequenciais sobre ações individuais e grupais, por exemplo, aquelas ali. Podem ser feitos 10, 15, mas depois o professor tem que ter o olhar de selecionar para transformar, então, em narrativas, né? Essas imagens são selecionadas e analisadas, e a partir disso, então, são produzidas pequenas narrativas de forma textual e imagética. O objetivo, então, é compartilhar a aprendizagem e as interações que ocorrem, principalmente com essas crianças bem pequenas no cotidiano escolar. Os relatos, então, acompanhados dos registros de imagens são impressos e são expostos, nesse sentido que foram em um varal, mas às vezes em um mural, em alguma forma de expor para as famílias, também nas redes sociais. E a gente começou a se dar conta que na sala referências mini-histórias também precisavam estar ao alcance das crianças. Então, a gente inicialmente colou elas na parede, depois fez livros, fez lâminas, para que as crianças pudessem manusear e ter acesso a isso. Mais alguns exemplos, então. Essa mini-história aqui, ela conta sobre adaptação, sobre um momento tão sensível ali da educação infantil, dos primeiros momentos na escola. Então, de uma turma de faixa etária 1, onde o Gabriel é acolhido pela Clarice, uma criança um pouco mais velha, onde essas diferenças de idade são bem frequentes. Então, esses momentos foram registrados ali pela professora e narrados de uma forma muito sensível. Outro mini-história que é Olha o Sol, onde depois de dias de muito chuva, o Antônio sai para a rua e ele descobre ali o sol, né? E ele fica encantado e a professora consegue registrar esse momento dele descobrindo o sol.
Houve um retorno, então, muito positivo em relação à proposta das mini-histórias, que foi desenvolvida ao longo de 2017, dado continuidade em 2018, e aqui 2 relatos que ilustram a satisfação das famílias. Quando saí da sala do meu pitoco, em seu 3º dia de habitação, vejo eles sorridentes, em fotos espontâneas e tão lindas. Então os olhos se encheram de lágrimas em saber que ele está em um ambiente acolhedor, repleto de amor e com professoras que acreditam nas mesmas coisas que eu. Ele será muito feliz em sua primeira escola, pois viverá de verdade a infância na sua essência. Obrigado, escola, por toda a acolhida e amor por nossos pitocos. Prof, que texto mais lindo e cheio de amor. Relato postado no Facebook em fevereiro de 2018, Mãe de Educando Grifo Nosso. Outro relato. Sempre os 2, que lindo, profs. Obrigado por compartilharem conosco esses momentos tão únicos e especiais, os quais perderíamos se não fosse a dedicação e o carinho de vocês. Emocionada. Mãe de Educando 2. Os 2 não se desgrudam, é uma linda amizade. Obrigada, profs, por nos mostrarem e compartilharem esses momentos. Parabéns pela iniciativa e dedicação que vocês têm com nossas crianças. Comentários publicados no Facebook da escola na imagem de uma mini-história em agosto de 2018. Então, a gente percebe através desses relatos o quanto é significativo para as famílias poderem acompanhar, poderem viver esses momentos, às vezes, muito mais importante do que ali um trabalho padronizado, algo que as crianças vão ser direcionadas a produzir, mas que talvez não faça muito sentido para elas. Então, por isso a gente defende tanto o uso de mini-histórias para contar sobre esse cotidiano que é tão potente na educação infantil. Algumas considerações finais, então. As mini-histórias, ainda que sejam pouco conhecidas e exploradas pelos profissionais de educação infantil, elas podem ser uma forma interessante de comunicar as experiências de aprendizagem das crianças. Entendemos que uma escola da infância deve valorizar toda forma de expressão e ser capaz de articular a aprendizagem colocando a criança como protagonista. Então, esses laboratórios que a gente foi fazendo ali, depois da experiência, a gente foi realizando em diversos espaços educativos, na própria universidade, e aqui, então, tem uma dessas oficinas. Então, a gente pedia que previamente registrassem sequências e imagens das crianças em seu cotidiano, brincando, interagindo, fazendo algo curioso. As fotos podiam ser individuais, em duplas, em trios. Selecionar as fotos que serão utilizadas, 2, 3, 4, 5. Então, daquelas 15, 20 fotos, selecionar, menos é mais, então não usar tantas fotos, conseguir desenvolver esse olhar perceptivo também. E depende, então, do objetivo. Às vezes a gente fala também de uma história alongada, com mais de uma página, aí também vão ser utilizadas mais fotos, mas a mais cotidiana que a gente faz é de uma página só. Abrir, então, um PPT ou um Canva, que seja, organizar as imagens e caixa de texto e começar a escrever. Colocar créditos na mini história. Crianças, imagens, texto, data, escola, né? Então, quem produziu, como é o nome dessa criança, quem tirou as fotos, quem escreveu. Transformar, então, o PPT, o Canva em JPEG, em imagem, e salvar em ambos arquivos. Escrever, escrever, escrever. Que assim a gente vai conseguir, então, desenvolver essa prática e aperfeiçoar também. Então, a gente também começou a pensar, muitas vezes os professores trazem, mas não tem como registrar, é muito difícil no cotidiano, como a gente vai fazer isso? Então, a gente começou a falar sobre isso também, sobre a criação de ambientes estéticos, onde as crianças podem se autogestionar, podem se organizar, e que fica assim, então, muito mais tranquilo do professor perceber o que as crianças estão fazendo, a força da sua ação, conseguir entender isso de uma forma mais tranquila. E isso tem muito a ver, então, com a forma como a gente planeja os contextos, porque às vezes a gente tem muito intuito de planejar atividades, ali coloca todo mundo numa mesa, faz, mas a gente precisa planejar os contextos, as possibilidades de criação das crianças naquele espaço, prefigurar. Aqui, então, sessão não é sinônimo de atividade, então ela está voltada para um espaço de tempo em que um grupo de crianças está em atividades. Trata-se de um conjunto aberto de possibilidades que a proposição do adulto pode favorecer aos pequenos. Então, aqui um exemplo de uma sessão com tinta, onde o espaço foi organizado previamente sem as crianças e depois recebe, então, um grupo de crianças enquanto o outro grupo brinca na sala com o outro professor. Aqui, sessão com materiais não estruturados, então a mesma coisa, organizado o ambiente e depois recebe as crianças. Sessão com luz e sombra, então num espaço mais escuro, com a mesa de luz, as lanternas, o projetor, e ali depois as crianças nesse espaço interagindo. Sessão com caixas, que é algo então que as crianças apreciam muito, mas pensar, intencionalizar como que essas caixas estão organizadas, o que tem de disponível, quantas crianças vão ser levadas. Aqui algumas referências então, e seria isso. Muito obrigada.